Olá, seja bem-vindo ao canal. E hoje iremos fazer a leitura de mais uma obra de Neville Goddard, onde aprendemos a desenvolver o poder de sua mente e do seu eu superior. Mas antes de iniciar, peço que se inscreva no canal, deixe sua curtida e comente se esse livro te ajudou de alguma forma. Isso nos ajuda bastante para continuar a trazer conteúdos incríveis para vocês. Bom estudo! Seja quem você quer ser, seja fiel a Deus, use a lei. Palestra realizada em 16 de fevereiro de 1965. Neville Goddard. Esta noite, como eu lhe disse recentemente, é para minha amiga que está voando e ela quer a lei, então isso estará na lei. Todas as coisas existem na imaginação humana e por todas as coisas quero dizer literalmente, todas as coisas. Tudo o que vemos, embora pareça fora, está dentro, em sua imaginação, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Blake, Jerusalém, placa 71. Se você pudesse agora pensar em sua imaginação como o instrumento mais sensível do mundo e compará-la, digamos, a um piano, você não pode conceber um tom ou uma combinação de tons que ele não pudesse expressar. E então você pode imaginar, então você possui o instrumento, é você mesmo. Mas se você possuísse o piano mais maravilhoso do mundo, isso não significaria que você poderia tocá-lo, não tocá-lo de forma realmente inteligente. Você teria que descobrir algum método maravilhoso e depois praticar. Então aqui está este instrumento maravilhoso, que é a sua imaginação, e então você o possui, e esse instrumento é Deus. Deus realmente se tornou homem para que o homem possa se tornar Deus. Portanto, não podemos pensar em Deus como próximo, pois proximidade implica separação. Não há diferença entre a imaginação divina e a imaginação humana, exceto no grau de intensidade das duas. Quando você e eu nascemos de novo, significa uma expansão do mesmo poder, que é a imaginação, e nos elevamos a níveis cada vez mais altos. Neste nível, é a mesma potência, mas com chave baixa. Então aqui, quando falo de Deus, estou falando de sua maravilhosa imaginação humana. Agora podemos testá-lo, realmente testá-lo. Venha me provar e ver, é o que somos convidados a fazer nas Escrituras, 2 Coríntios 13, versículo 5. Então eu digo que a verdadeira fonte de todos os fenômenos é uma com a imaginação que está ativa em você e em mim. Não há outra origem para os fenômenos neste mundo. Isso é o que somos convidados a fazer nas Escrituras. Agora, deixe-me compartilhar com você uma história que me foi dada esta semana, ou melhor, algumas semanas atrás. Este amigo, que está aqui esta noite, ele disse: conheço este homem, vou chamá-lo de Pat. Eu o conheço há cerca de 6 meses. Ele é gerente-geral de uma empresa de fornecimento de automóveis. Eu também conheço o chefe dele. Eu o conheço há cerca de 4 anos, um homem muito difícil, então vamos chamá-lo, digamos, de Mike. Um dia, aliás, dia 5 de dezembro do ano passado, dei uma passada nessa firma e conversei com meu amigo Pat. Conversando com ele descobri que gostaria de comprar a firma mas não tinha dinheiro, então expliquei a ele esse princípio de imaginar. Eu disse: esqueça os meios, esqueça o dinheiro, e se você realmente quer ter sua própria empresa, isso é o que eu faria se fosse você. Hoje à noite quando eu for dormir eu faria um certo drama. Pegue as pessoas que te amam sinceramente, sua esposa, seus filhos e eu acho que te amo, então me inclua se quiser me usar. Mas faça uma cena que, se verdadeira, implicaria a realização do seu desejo, que você possui esta empresa de fornecimento de automóveis. Agora, é assim que funciona. Mas você deve, acima de tudo, quando você mantém essa conversa interna com aqueles que ficarão sinceramente emocionados por causa de sua transação bem-sucedida em fechar o negócio para possuir a coisa, mas também na execução bem-sucedida dela, na operação dela, você deve capturar o sentimento. Sentir verdadeiramente é o segredo. No dia 5 de janeiro, um mês depois, recebi no meu correio uma carta publicitária anunciando o novo proprietário desta firma.
Não era aquela empresa de fornecimento de automóveis em particular, era outra, e ele era o proprietário dessa empresa de fornecimento de automóveis. Então parei para vê-lo, como amigo, para parabenizá-lo, e foi isso que ele me disse. Entrou um homem que era dono de uma empresa de fornecimento de automóveis e, no decorrer da conversa, deu a entender que gostaria de se desfazer de algumas de suas propriedades. Ele tem muitos pacotes e um era uma empresa de fornecimento de automóveis. Bem, então por causa do meu interesse eu simplesmente me animei e contei a ele sobre meu interesse em ter minha própria empresa, mas que eu não tinha dinheiro. Ele disse: "Você não precisa de dinheiro, você pode simplesmente tomar posse desta empresa, nós assinamos os papéis e você me paga com os lucros. Você será o proprietário e me pagará com os lucros." Recebemos o anúncio pelo correio da nova propriedade desta empresa, um homem que ouviu em 5 de dezembro como operar a lei de Deus, e em 5 de janeiro, um mês depois, ele fechou com sucesso o negócio para sua própria empresa por pura ação da lei. Então eu digo, imaginar contém o todo, todas as coisas estão contidas na imaginação humana. Agora, como eu poderia fazer isso? Bem, tente desta forma. Traga diante de sua mente qualquer pessoa neste mundo, ou qualquer combinação, e depois ouça-os contar uma história maravilhosa. Você ouve atentamente enquanto eles desenrolam a história e fica empolgado, como se estivesse ouvindo a história mais maravilhosa, e quando chega a um certo ponto, que é o clímax da história, respira fundo e se emociona por toda a parte. Não importa muito depois disso, e é como tirar uma foto. A vida o desenvolve então. A vida tem uma maneira estranha de desenvolver essa imagem. E você verá um negativo na solução, é uma solução ácida e ela queima, tem que ser queimada e então você tira, seca e tem sua foto. Então, a vida realmente é assim. Como nos é dito. Aprenda a desempenhar esse papel maravilhoso. Todas as coisas estão contidas na imaginação humana, mas todas as coisas. Não é uma coisa fora da sua imaginação. Tente neste exato momento pensar em algo neste nosso mundo que faz parte dos assuntos do homem que não foi imaginado a princípio. Você pode dizer, bem, uma árvore não era. Bem, agora, em um nível mais alto, era. Em nosso nível, automóveis, roupas, cadeiras, prédios, em nosso nível. Então ele disse, vá para outro nível, os animais, então vamos para outro nível, o mundo vegetal, outro nível, o mundo mineral. Mas, posso lhe dizer, em níveis mais altos eles também foram imaginados pela primeira vez. Em nosso nível, estamos aprendendo e tentando experimentar. E assim, esse prédio primeiro teve que ser imaginado, a bandeira teve que ser imaginada, o terno que eu uso, tudo neste mundo que está relacionado ao homem teve primeiro que ser imaginado pelo homem, antes que pudesse ser trazido para este nosso mundo visível. E assim, todos os outros reinos, o reino vegetal, o reino animal, o reino mineral eles também tiveram que ser primeiro imaginados. Em um nível superior você é esse ser. Você está se movendo em direção a esse ser para ser um com ele, porque você é um com ele agora de qualquer maneira, mas você está com a chave baixa para fins educativos. E assim como este sujeito em um simples momento não tinha dinheiro, ele só tinha um desejo. Deus, que é sua própria maravilhosa imaginação humana, fala consigo mesmo por meio do desejo. Ele desejava possuir sua própria área de abastecimento de automóveis, ele queria sua própria loja de suprimentos para automóveis, mas sem dinheiro. Agora, o homem para quem ele trabalhava, e meu amigo conhece os dois, e ele me diz que o dono daquela loja era a pessoa mais difícil de lidar. Ele teve reuniões com os dois. Mas ele não falou com o proprietário, ele conversou com aquele que queria possuí-lo. O que ele realmente queria era ter sua própria loja. Ele conhecia essas coisas de fornecimento de automóveis, então ele queria. Bem, ele entendeu. Um homem entra e na conversa revela que gostaria de descarregar este pacote.
Ele tinha tantos bens, e isso ele gostaria de descarregar e tornou possível dizendo a ele: é seu. Vamos assinar os papéis e você simplesmente paga com os lucros. Posso multiplicar esse tipo de história aos milhares, se você realmente acreditar. E chegará o dia em que você simplesmente descobrirá que tudo nas Escrituras é verdade. A lei está toda ali, mas o homem não a vê. Nossos ministros não estão dizendo isso. Como Lord Lindsay, que é o mestre do colégio em Oxford, ele disse a um grupo de ministros um dia, ele disse: vocês ministros estão cometendo um erro. Em seus púlpitos você está defendendo o cristianismo. Ninguém quer seus argumentos. Você deveria estar testemunhando. Essa coisa funciona. Então compartilhe com o resto de nós. Não nos dê todo esse negócio de argumentos para Cristo. Compartilhe com a gente, funciona. Bem, então compartilhe conosco, vamos provar isso no desempenho. Minha esposa aqui recentemente me deu, como uma piadinha no Dia dos Namorados, um livrinho chamado O Evangelho segundo Amendoins. Bem, neste pequeno livro de bolso, Peanuts está fazendo a declaração, e você ouve com atenção: a igreja é a maior organização sem fins lucrativos do mundo, mas significa lucro, profeta. Não há voz de Deus nos púlpitos do mundo, absolutamente nenhuma. Eles pegam uma pequena passagem das Escrituras e nunca se referem a ela, citam uma pequena passagem e depois falam sobre o presidente ou o Vietnã, sobre alguma outra coisa neste nível, não uma coisa a ver com a interpretação da palavra de Deus. Agora, voltamos à palavra de Deus, o livro de Neemias, capítulo 8, versículo 8, e eles leram o livro, na lei de Deus claramente com entendimento, eles deram o sentido, para que as pessoas entendessem a leitura. Então eles pegam a lei e explicam. Esse é o objetivo do livro. Se Deus é enviado a este mundo, ele é enviado apenas para ensinar a lei de Deus, isso é tudo que ele é enviado para fazer. Ele é instruído a ir e contar a eles sobre a lei de Deus e a promessa de Deus, e repeti-la para todo sempre. Conte a eles sobre a promessa. Qual é a promessa? Que Deus vai te dar seu filho, não como um companheiro, ele vai te dar seu filho como seu filho. Se ele te dá seu filho como teu filho, ele te deu a si mesmo. Pois se você é o pai do Filho de Deus, então você é Deus. É propósito de Deus dar-se ao homem, e dá-lo tão completamente que não há outro no mundo, apenas você e Deus, e porque ele se entregou a você, apenas você, e você é ele. Essa é a história. Essa é a promessa dele. Deixe-os esperar com esperança. Mas agora, para consolá-los enquanto esperam, conte-lhes sobre a lei de Deus e explique tudo sobre a lei. É uma lei simples baseada puramente na crença. Tudo o que você deseja neste mundo, acredite que você recebeu e você receberá. Marcos 11, versículo 24. Agora eu encontrei esta técnica simples, honestamente. É tão simples e eu sinto que estou tirando fotos. Isso é tudo que eu faço. Você me pede algo. Eu não sei nada neste mundo sobre o corpo humano. Se você me trouxesse um osso, não saberia dizer se veio do pé ou da mão, não saberia. Não sei nada do corpo humano, não sei como funciona, não sei nada de dieta. Tento saciar uma fome. Um dia eu poderia querer peixe. Eu quero peixe, não me fale sobre carne. No dia seguinte eu quero carne, seja sexta-feira santa ou não. E assim satisfaço as fomes dessa maneira. Bem agora, você tem fome, então você vem a mim para me pedir, acho que conheço a lei para satisfazê-lo ou ajudá-lo a saciar sua fome. Então você nomeia algo e você quer assim como meu amigo. Ele entrou nesta loja e encontrou um homem que tinha fome de ter seu próprio negócio e isso é uma fome. Agora, tudo o que você faz é isso. Você conhece alguém. Não espere até amanhã para fazer isso, bem no momento em que eles se afastam de você. Deixe-os seguir seu caminho. E se eles perguntarem, o que devo fazer? Fazer nada. Eles não estão tirando a foto,
estou tirando a foto deles. Todas as coisas existem em minha imaginação, então não posso pedir que cooperem. Se eu pedir a eles que cooperem comigo, estou meio que mudando o peso e preparando uma pequena almofada em caso de fracasso. Então eu poderia dizer que você não fez sua parte. Eu não preciso deles. Deixe-os sair da minha vista, eu sei como eles se parecem, eu sei como eles soam, e então trazê-los para minha mente e animá-los. Deixe-os todos animados. Se eu precisar de mais um para vir com eles, se eu precisar de mais 6, ou alguma outra coisa, outra pessoa, tudo bem, trazer tudo e configurá-lo como você configuraria em um estúdio. Você vai tirar uma foto. E então deixe a coisa toda se tornar animada. Assim que você anima tudo, eles estão todos contando essa história maravilhosa sobre a realização do desejo. Este é o fim. Você sempre vai até o fim, então, à medida que você fica cada vez mais excitado, uma inspiração profunda. E posso lhe dizer, cada átomo do corpo explode. Você pode experimentá-lo agora mesmo, ou experimentá-lo quando entrar no silêncio. Você não pode parar e você fica excitado, e de repente tudo explode. É realmente um ato criativo. Não tem o efeito físico aqui, não há evidência física de que houve um ato criativo, mas é a mesma sensação. Apenas cada átomo do seu corpo explode, a coisa toda explode. Então, como ele disse a esse homem na loja enquanto ensinava a operar este instrumento maravilhoso e sensível, ele disse: você deve amanhã ou no intervalo entre agora, esta noite, e você o fizer, e o cumprimento disso, se uma pequena dúvida entrar em sua mente, faça o seguinte, apenas lembre-se, mas eu experimentei isso, experimentei a posse. Então não me importo se neste exato momento algo nega, eu experimentei. E, portanto, essa pequena dúvida vai dormir. Se alguma coisinha vier no intervalo para perturbá-lo, lembre-se de que você experimentou. Você tirou a foto. Pois bem, a vida o desenvolve. A vida é o ácido, e a vida o desenvolve. Então a coisa toda se exterioriza de uma maneira que você jamais poderia ter imaginado. Como ele poderia ter inventado os meios para que um homem honesto, um homem decente que fosse um homem de negócios, lhe dissesse: bem, pague-me com os lucros. Que tipo de negócio é esse me paga com os lucros? E, no entanto, foi exatamente assim que foi consumado. Ele o comprou apenas pela fé, apenas por sua própria honestidade. Então esta é a lei simples, simples que estou tentando passar para todos. Mas para minha amiga que parte daqui a uma semana nesta longa turnê Londres, Rússia, Tóquio, Formosa e outras áreas, que ela conte essa história para todos que a ouvirem, que a imaginação cria a realidade. Isso é básico. Mas você tem que saber como fazer isso. Eu poderia possuir o violino mais glorioso e mais sensível do mundo. Dê para mim. Eu poderia levá-lo a um revendedor e ele diria: você sabe o que você tem aqui, e ele poderia me dar algum nome que eu nem entendo, e me dizer: quer saber? Bem, isso vale $500.000. Então eu tenho tudo que tenho é $500.000 e não consigo tirar uma nota disso. E assim, você tem algo muito mais sensível, você tem Deus, o maior instrumento criativo do mundo. Então, por que é você? Ele se tornou você, sua própria maravilhosa imaginação humana. Mas você tem que aprender a jogar. E você comete erros incontáveis, assim como uma criança tocando violino, e coloca os dedos nos ouvidos para parar o som que vem dele. Mas ele está aprendendo a jogar. Bem, você e eu cometemos erros. Nós nos tornamos violentos, nos tornamos ladrões, nos tornamos isso, nos tornamos o outro, tudo imaginando. O terror que confronta o homem hoje é simplesmente o homem. Não é a Rússia, é sua própria concepção de si mesmo que é o terror. Minha concepção de mim mesmo é o que me aterroriza. O que é isso? Sou um homenzinho, indesejado, sem instrução. Esse é o meu conceito de mim mesmo. Bem, isso me apavora,
Porque esse é meu conceito de mim mesmo. Tudo neste mundo reflete e corre em minha direção para testemunhar meu próprio conceito de mim mesmo. Mas se eu sei que todas as coisas estão dentro de mim e eu poderia, mudando minha concepção de mim mesmo, mudar o mundo em que vivo, bem, deixe-me tentar. William James, um de nossos grandes educadores na Universidade de Harvard, ele fez a declaração de que a maior revolução da minha geração foi a descoberta de que o homem, mudando as atitudes internas de sua mente, pode mudar os aspectos externos de sua vida. Bem, aqui está o grande William James. Bem, isso nos foi dito nas Escrituras de uma maneira muito simples, mas William James, este brilhante filósofo, grande homem, grande educador, e ele pegou todas essas coisas. Você pode ter lido um de seus livros, uma variedade de experiências religiosas. Vale muito a pena reler, porque ele pegou todos esses casos, essas experiências estranhas. Ou ele quem disse que a semente-mãe e a grande função de todas as verdadeiras religiões começam nas experiências místicas do indivíduo, que todas as teologias, todos os eclesiásticos são crescimentos secundários sobrepostos. Que essas grandes experiências que dão origem às verdadeiras religiões vêm das profundezas da alma, pertencem a uma região mais profunda e muito mais real e vital do que aquela que o intelecto habita. Por causa disso, eles permanecem para sempre protegidos de todos os argumentos e críticas intelectuais. Este é o grande William James. Bem, quando ele fez a afirmação de que aqui, a maior revolução de sua geração foi a descoberta de que o homem, mudando as atitudes internas de sua mente, poderia mudar os aspectos externos de sua vida. Voltamos a esse pequeno verso simples: o que quer que você deseje, orando, creia que você o recebeu, e você o receberá. Marcos 11, versículo 24. Bem, você conhece a palavra orar, tanto em hebraico quanto em grego. Se você procurar em sua concordância bíblica, ela é definida como um movimento em direção, acesso a, proximidade de, em ou nas proximidades de. É isso que é. Então eu estou aqui, e agora é um movimento para a propriedade desse suprimento de automóveis. Bem, se eu realmente pudesse chegar perto o suficiente para que eu pudesse ter adesão, eu dormiria esta noite com a consciência de propriedade, não é? À medida que me aproximo cada vez mais dele, é como um movimento dentro do próprio ser. Se esta noite eu fosse para Nova York, e o tempo não permitisse, meus compromissos não permitissem, milhares de coisas poderiam atrapalhar, mas eu ainda quero ir. O que devo fazer? Devo esta noite assumir que vou para a cama, assumir que estou dormindo no meu quarto de hotel em Nova York, e então vejo o mundo da cidade de Nova York. Apenas veja o mundo como eu o veria se fosse verdade. Quando penso em Los Angeles, não consigo vê-la ao meu redor aqui, como faria esta noite quando durmo. Devo vê-la 3.000 milhas a oeste de mim. Bem, se eu adormecer nesse estado, eu rezeio para rezar. Rezar é mover-se em direção, adesão, proximidade de, em ou nas proximidades de. Se eu quiser ir para a cidade de Nova York, deixe-me chegar o mais perto que puder, até que finalmente eu possa ir direto ao assunto. À medida que entro nisso, então pense no mundo para confirmação. Um movimento não pode ser determinado exceto por uma mudança de posição em relação a algum outro estado. Se eu me mover daqui até o final da sala sem algum quadro de referência fixo contra o qual me movo, não saberia que me movi. Eu não teria como saber que eu me movo. Deve haver algum quadro de referência. Bem, isso é uma moldura. O mundo é uma moldura. Permanece fixo em relação a mim o peregrino que se move. Então, eu passo da pobreza para a segurança, ou da doença para a saúde, e então há um quadro de referência, e meu mundo refletirá esse movimento que eu faço, e isso é orar. Assim, cada um neste mundo contém dentro de si tudo o que é necessário para se tornar o que deseja ser neste mundo, pois todas as coisas estão contidas na imaginação humana, e isso é Deus. Então Deus realmente se tornou o homem para que o homem possa se tornar Deus. Não pense nele do lado de fora, ele não pode estar nem perto.
Se Deus realmente se tornou eu, ele não pode estar perto, pois proximidade implica separação ou nem pode estar perto. Portanto, ouça estas palavras do livro de João: você morrerá em seus pecados, a menos que creia que eu sou ele. Capítulo 8, versículo 24. Este não é um homem falando com os outros, esse sonho acontece no indivíduo. Estou dizendo a mim mesmo: você não acredita em Neville? Bem, então fique e cozinhe. Você vai cozinhar em suas limitações e, portanto, perder o seu alvo na vida, que é pecar. Pois, pecar é errar o alvo. Você erra o alvo e continua errando para sempre, a menos que acredite que eu sou ele. Ele o que? Sou aquilo que eu seria. Desejo ser diferente do que sou. Eu tenho que acreditar que sou isso, e a menos que você faça, então você peça. Mas você conhecerá a verdade, e a verdade o libertará. Bem, o que é a verdade? Dizemos que um julgamento verdadeiro deve estar de acordo com os fatos externos aos quais se relaciona. Eu digo que isso não é verdade. A verdade depende da intensidade da imaginação, não dos fatos. O homem não tinha nenhum fato externo para sustentar sua alegação imaginária de que possuía uma loja, nenhuma. Mas ele realmente acreditava que era o dono e dormia nessa suposição. Assim, a verdade não se limita à realidade externa a qual meu julgamento se refere. Não é assim. Você pode simplesmente saber o que quer, não pergunte como vai conseguir, suponha que você é isso. E se você conseguir se convencer de que é aquilo que assumiu que é, de uma maneira que ninguém saiba, isso se exterioriza em seu mundo. Esta é a lei de Deus, e é Deus em operação, porque sua própria imaginação maravilhosa é Deus. Mas Deus não cria apenas pelo ato imaginário, ele o mistura com a fé. A imaginação e a fé são as coisas com as quais o homem cria seu mundo, por isso tem que ser misturada com a fé. Devo acreditar na realidade do meu ato imaginário e permanecer fiel, leal a essa realidade invisível, como se fosse verdade. Agora, se você realmente acredita que sua imaginação é Deus, e acredita implicitamente em Deus, você pode ir daqui para objetivo após objetivo após objetivo. Apenas tente. E posso lhe dizer, compartilhe comigo suas experiências, assim como meu amigo compartilhou comigo esta experiência, para que eu possa contar a partir desta plataforma e encorajar todos a irem de onde estiverem para onde quiserem estar. Eu poderia te contar histórias incontáveis e repetir as 1000 que já te contei, mas por quê? Traga novos, pegando essa técnica simples e experimentando. À medida que você tenta, vai funcionar, vai se provar no desempenho. Nenhum poder pode pará-lo. Então aqui, esta é a lei simples e maravilhosa de Deus. Então, quando você ler as Escrituras, a maior parte será sobre a lei. Grandes promessas são feitas, mas a maior parte é simplesmente lei, está tudo condicionado. É chamado em um livro de arrependimento, que são simplesmente estados condicionados. O arrependimento é uma mudança radical de atitude em relação à vida. E Deus se arrependeu de ter prometido o bem e então Deus se arrependeu de ter prometido o mal. Como eles mudam, ele teve que mudar. É o mesmo ser, ele está apenas refletindo a si mesmo. Como nos disse no capítulo 18 do livro de Jeremias, e veio a minha palavra do Senhor e disse, desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir a minha palavra. Então desci até a casa do oleiro, e lá estava ele trabalhando em sua roda. O vaso que ele tinha na mão estava estragado, mas ele o transformou em outro vaso. Bem, a palavra traduzida como oleiro, em hebraico é imaginação. Então desci à casa da imaginação. Bem, que casa da imaginação? Voltei minha atenção para dentro e pensei em mim mesmo e encontrei o que estava imaginando. Mas eu estava pensando em um amigo meu, ele não estava bem. Bem, esse é o vaso estragado e estou fazendo um vaso de um amigo, essa não é uma foto legal. Não o descarte, pegue o mesmo vaso e transforme-o em outro vaso, como lhe pareceu bom fazer.
Nunca descarte ninguém, você não precisa. Então, assim como você pensa em alguém e sente pena dele, bem, por que sentir pena dele? Pegue o mesmo e reformule-o para que você se sinta feliz por ele. Eu sei que em nossa língua temos tão poucas palavras para expressar alegria com aqueles que têm grande alegria no mundo, e tantas palavras para sentir pena daqueles que sofrem compaixão, simpatia, dor. Se eu usar a palavra empatia, não há uma pessoa em 1 milhão que saiba do que estou falando. É uma palavra, está no dicionário. Mas você já ouviu falar de alguém realmente dizendo, exceto em literatura, sim, você pode colocar em um livro, e a pessoa comum que lhe corre para o dicionário pela simples razão de não praticar. Então você simpatiza e eles dizem, ele faz o quê? Ele simpatiza. E então ele vai ao dicionário para descobrir o que está fazendo. Porque realmente não temos empatia, não nos alegramos com aqueles que se alegram. Mas deixe que algo esteja errado com alguém, ó, todos corram e se encontrem com eles, porque aconteceu com ele, não comigo. Essa é a atitude em relação à vida. Portanto, temos que começar a tirar algo totalmente diferente da vida e nos alegrar com as pessoas que encontram algo maravilhoso sorrindo para elas. Eles ganham uma fortuna, você está com inveja. Por que inveja? Alegre-se com eles. Mas ele perdeu uma fortuna, corre e simpatiza. Ele está no meu nível agora. Bem, essa não é a imagem, porque todas as coisas existem na imaginação humana. E porque eles o consideram o instrumento mais sensível do mundo, porque aprenda a tocá-lo. Você pode comprar o instrumento mais caro, mas precisa aprender a tocá-lo. Um amigo meu está aqui hoje à noite, tem uma loja de música, há pouco. Alguém entrou e queria uma máquina, uma guitarra. Ele disse a ele, você pode tocar. Ele disse não. Ele pegou a guitarra dele e fez alguns acordes nela, e disse, você levará 1 ano para fazer o que acabei de fazer tão casualmente. Você não deveria comprar isso. Ele poderia ter feito dinheiro com isso vendendo para ele, mas ele não iria vendê-lo para ele. Esse garoto, quem quer que fosse, achava que, ao possuir uma máquina, você poderia sair e simplesmente se tornar um Beatles. Bem, não era isso, então ele não vendeu. Você tem o maior instrumento do mundo, e esse é a sua maravilhosa imaginação humana. Encare-o como o instrumento mais sensível do mundo e aprenda a tocá-lo. Porque é uma arte, uma grande arte, você deve antes de tudo adquirir um bom método. Deve haver um método e então prática constante. Assim, a cada momento do tempo você tem a oportunidade de praticar. Alguém precisa de algo e você pode tocar essa música para eles. Tudo o que eles precisam, você pode tocar para eles e trazer uma harmonia ao mundo deles. Traga-os diante dos olhos de sua mente e reorganize o acorde. O acorde é feito agora de coisas. Você monta coisas que, se verdadeiras, implicariam na realização de seu desejo por elas. Então você vai montar as notas que fariam o acorde perfeito, a harmonia, e então você as inspira. Você toca dessa maneira, e então ela se exterioriza. E você não faz nada além disso, e isso é tudo o que você faz. Esta é a técnica simples da operação da maravilhosa lei de Deus. Assim, a cada momento do tempo você tem a oportunidade de praticar. Amanhã, quando você subir para níveis cada vez mais altos, o que você fará? Todo o vasto mundo responderá instantaneamente ao seu ato imaginativo. Para o homem, à medida que Deus se eleva dentro dele e se expande nele, ele se encontra em um mundo completamente sujeito aos seus atos imaginários. Eles brotam do nada. Não levará um intervalo de tempo entre o ato imaginal e o fato, instantaneamente ele está ali. Você cria seu próprio mundo. E estamos todos nos movendo nessa direção, porque somos todos um. Há apenas um Deus. Deus se tornou homem para que o homem possa se tornar Deus, e isso é literalmente verdade. Aprenda agora mesmo a atrair sua vida de sucesso e prosperidade.
Conheça o poder de sua mente e domine o uso da lei da atração. O link está na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Agora vamos entrar no silêncio.